Fala galera, e aí, só de zoas? Aqui quem fala é o Finger e no vídeo de hoje irei apresentar aqueles sons que marcaram o trap nacional, se tornando verdadeiros clássicos da cena. Mas antes de apresentar esses sons a vocês, preciso antes dar o conceito do que torna uma música um clássico. E é até bem simples responder essa pergunta. São sons que marcaram tanto o artista como o público para sempre. São aqueles sons que você ouve e dá até certa nostalgia. Enfim, são músicas que acima de tudo marcaram certa época, marcaram um período ou uma geração. Queria comentar já de antemão que esse vídeo vai ter continuação, então já sabuga o like e bora logo pro vídeo. Abrindo a lista de hoje vem o MC Igo, Fit Derek e Clean na faixa Doco. E esse som marcou 2016, época que o trap ainda não tinha muita relevância e o público do trap nacional ainda era bem pequeno. E quem viveu essa época com certeza ouviu esse som. Ele foi o maior hit da época ali entre 2016 e o comecinho de 2017. E esse hypezinho na época chegou a furar a bolha do trap, chegando até mesmo a atingir outros públicos, enfim. Esse som foi emblemático no início do trap nacional, de forma que mesmo se passando anos, a galera seguia pedindo ela nos shows, e a princípio o Igo até cantava, mas segundo ele, era todo show, e isso ficou repetitivo ao ponto de encher o saco e ele não querer cantar ela nunca mais. Mas e aí, você conhece essa? Mano, quer me corrigir, chefe, foda-se seu dono, O segundo clássico da lista talvez seja um dos mais marcantes. Estou falando do som Bro do Rafa Moreira. Esse som foi muito importante pro Rafa e pro trap nacional num todo. Esse som na época virou um verdadeiro viral, as pessoas comentavam, faziam memes, zoavam o Rafa, enfim, o som estava sempre sendo cantado ou comentado pela galera, seja positivamente ou negativamente, o que pro som foi ótimo, afinal não existe marketing ruim, existe apenas marketing. E dessa forma, esse acabou sendo o principal hit de um momento muito importante do trap nacional. Era onde o trap no Brasil começava a sua curva de crescimento, o momento que o trap começava a se profissionalizar. E a faixa Bro meio que marcou esse período e por isso ela será sempre lembrada e já está fixada na história do trap nacional. Vamos ouvir um trechinho dela aí. Faz sol, camisa da Fernando Cló, eu sou quem um hater no show, que falou bosta. Esse som, até hoje, na minha opinião, é além de um clássico, um dos sons mais diferenciados da história da cena nacional. Tô falando da faixa Akatsuki de Vila do Young Buddha. Esse som de 2017, além de apresentar e marcar a carreira de um dos artistas mais diferenciados da cena, marcou também o público, apresentando um som sobre anime, no caso Naruto, e que mesmo assim consegue agradar os ouvidos até mesmo de quem nunca viu esse anime. E bom, esse som, além de marcar a cena do trap, obviamente acabou marcando e muito o público de animes, pois esse som serviu de trilha para vários AMV, que, explicando de forma básica, são edições de momentos em animes que tem uma trilha sonora de fundo, geralmente uma música que transmita a vibe da cena. Vamos ver um AMV de Akatsuki de Vila E, que inclusive é o, entre aspas, videoclipe do som. Nuvem vermelha, Akatsuki, tô bem overpower, Uchiha Madara, enquanto gritam Konohagakure. No início de 2018, o MC Igo lançou a faixa Buenos Aires, que foi um hit quase que instantâneo, graças ao instrumental desse som que tem uma pegada meio tango, bem leve de ouvir, e muito graças também ao flow e à lírica bem chiclete, muito fácil para decorar, ou seja, esse som tinha todos os ingredientes para se tornar um hit marcante, daqueles que você mesmo anos depois lembra da letra e até consegue cantar. E com todos esses elementos, não é à toa que esse som é lembrado até hoje, tanto que o Igo tá na bala para lançar Buenos Aires 2. E só um comentário sobre Buenos Aires, essa faixa teve um papel importantíssimo na carreira do Igo, o ajudando a se consolidar na cena, fazendo com que ele deixasse o underground para agora de vez ir em direção ao mainstream. Enfim, quem acompanha o trap nacional pelo menos desde 2018, com certeza conhece esse som. E você, conhece? Bora ouvir aí!
Pegando uma drink azul, bomba no copo azul, yeah, yeah. Olha a novinha na cama, chota da cor Majin Buu. Na metade da lista vem o clássico do Sidoca, Mia Dama, dropado no início de 2018, e esse som se manteve por anos como o maior hit do Sinuca, até a chegada de Não Me Sinto Mal, Mas, que hoje se tornou seu maior hit. E apesar do tempo, mais de 2 anos, essa faixa é muito tocada até hoje, principalmente nas plataformas de stream como o Spotify, estando sempre entre as 5 mais streamadas do mês do Pequeno Menino Mudo. O que é impressionante se tratando de uma faixa que já é considerada a mais antiga, o que demonstra o poder desse som que nem mesmo o tempo diminuiu. E tais números apenas representam o quão marcante ela foi, um verdadeiro clássico. Previ que eu tava rico e não falhou a intuição do canal. Vou deixar eles perceber, vou tomando tudo, pegar uma lá de correr. O clássico da vez é Monza Drift do D9 feat. Nayo, lançada em 2017. E esse é um verdadeiro clássico, quem sabe essa é porque acompanha a cena há muito tempo, desde antes de virar modinha, época que o trap era só mato e nego brigando pra falar mal de acústico e de boom bap, enfim. Esse som no lançamento alcançou rapidamente 1 milhão, o que pra época era algo quase que inimaginável. Isso porque esse som na época foi uma espécie de hit alternativo, pois ele acabou tendo de concorrer com sons como Bro, Anos Luz, Buenos Aires do Igo, dentre outros, o que acabou ofuscando um pouco a grandeza desse som, que ainda assim marcou muitos. De quebradinha cheia de onça, dando drift de Monza. O clássico da vez é também um dos maiores e mais importantes sons da história do trap nacional. Tô falando da faixa Anos Luz do Matuê. Essa eu não preciso nem falar muito sobre ela, acho que todos nós conhecemos e já sabemos bastante sobre ela. Esse som está em um patamar de qualidade, views e streams que chega a se aproximar de grandes hits da gringa. Sem falar que esse som fez muita gente conhecer o trap, e quem já era do trap teve um som para se viciar. Eu vejo essa faixa como um daqueles sons atemporais, ou seja, que é para sempre, que nunca fica ruim e sempre será ouvida. Prova disso é que já se foram quase 3 anos e ela segue sendo extremamente relevante. Só não é mais a número 1 porque foi superada por Kennedy do próprio Matuê. Mas ainda assim é inegável que Anos Luz é um dos maiores clássicos do trap nacional. O que eles vão falar? Se agora a gente tá de alta, vagabundo se exalta. O 8º som do vídeo, que integra a prateleira dos clássicos da história do trap nacional, é a faixa Flackjack da Recaide, que tem ali na voz o Bones, Jé, Derek e MC Igo, e que logo de cara, quando lançada no início de 2018, já se tornou um hit e geral ouvia e pagava pau, achava muito foda e tudo mais. Porém foi meio esquecida logo depois porque novos sons vieram na cena que acabaram ofuscando Flackjack. Porém, quase 1 ano depois, a Recaide lança o videoclipe desse som. E na moral, esse videoclipe serviu como combustível para reacender a chama desse som. E novamente essa faixa se tornou hit. O videoclipe foi lançado logo depois de Black to Doom e serviu também para apresentar essa faixa ao novo público que chegava. Sem falar que esse videoclipe ficou uma verdadeira obra de arte, um trampo cinematográfico. Aí você soma um som que já era hit com um videoclipe desse nível e obviamente resultou em algo memorável. Esse videoclipe não deixou o som ser esquecido e esse som que já era grande se tornou ainda mais. Se tornou um clássico. O Sublate 2 não a lente transition é o Juliette. Ó click, ó click, ó. O penúltimo clássico da lista de hoje é a faixa Chega de Falar de Ice do Leozinho. E bom, talvez eu devesse colocar a faixa Visa no lugar dessa, por ser mais antiga e marcar o início do Leozinho no trap. Porém, Chega de Falar de Ice causou um impacto maior, foi uma obra mais completa, mais trabalhada e que também atingiu e marcou um público maior. Chega de Falar de Ice foi algo muito impactante, se destacando em meio a diversos lançamentos da época, como Nicole Balls do MC Igo, a faixa Banco do Matuê, enfim. Mesmo em meio a esses lançamentos, a faixa teve seu destaque individual e conseguiu principalmente ser marcante, se tornando assim um clássico.
paga as festas, minas, nights, carros, estúdio, tudo e joias não me importam mais. O último clássico a ser mencionado no vídeo de hoje é a faixa Preto Rico do The Fidelis. E bom, rapaziada, esse som deu o holofote pro The Fidelis se tornar em números o maior da Recaide e um dos maiores da cena. Sem contar que essa faixa causou um impacto muito grande na cena, pela mensagem e pela vibe do som, o que até então não era comum no trap. Não havia tantos sons de qualidade com uma mensagem tão profunda e que mesmo assim não perdesse a estética do trap, enfim. Essa música na época marcou muita gente e marca até hoje, e não é à toa que segue impactando muitos e causando nostalgia e lembrança a outros. Preto rico de novo, eu faço din como eu faço din, mulher vem com din no meu bolso. Bom, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Comentem mais clássicos do trap nacional para a parte 2. Lembrando que não basta apenas comentar, tem que argumentar do porquê tal som é um clássico. E eu já queria adiantar que Plactudum vai estar na parte 2. Enfim, não se esqueça de deixar o like, de se inscrever e por hoje é só. Valeu, falou e daqui a pouco tamo de volta.